Boa noite, irmãos. Boa noite aos irmãos que estão nos acompanhando pela internet. Deus abençoe a todos vocês, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos logo ler 1 Coríntios 15 e lembrando sempre do nosso irmão Lindomar, que está hospitalizado no Hospital Conceição. Ele já foi para o quarto e ele já está fora de perigo, né? A igreja tem orado por ele. Também hoje meu filho William está completando mais um ano de vida, né? Que Deus abençoe ele. Domingo nós temos a Santa Ceia do Senhor, 17h30. Vocês todos estão convidados para estar conosco aqui. Sábado teremos culto de Santa Ceia em Pelotas, ali no Monte Bonito, ali no lado do irmão Francisco. E a senhora Cláudia, ela está fazendo a nossa ata do ano de 2023, né? E como não vai haver mudança, não tem mudança nenhuma na diretoria, simplesmente para registrar no cartório, né? 1 Coríntios capítulo 15. A senhora Cláudia é uma aposentada do cartório aqui de Sapucaia. Ela já fazia antes de se aposentar para nós ali no cartório. Ela não é só ata, ela faz toda a documentação, né? Tudo novo, de acordo com a lei, os estatutos e tudo. 1 Coríntios 15, versículo 3, né? Poderíamos ler só uma, eu quero ler todos. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras. Foi sepultado, que ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras. Foi visto por Cefas, depois pelos 12, depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos me apareceu também a mim como a um abortivo. Quer dizer, nascido fora do tempo, como um nascido fora do tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Senhor Deus, abençoa a sua palavra em nossos corações nessa noite. Toma esse pouco de pó nas tuas mãos e usa como o Senhor queira usar. Amém. Poder sentar, meus irmãos. Um nascido fora do tempo. Vendo sobre aborto, né? Mas se referindo a Paulo, né? Não vamos falar de aborto aqui. Mas Eclesiastes 6, eu achei muito interessante, ele fala sobre aborto e sobre sepultura, né? E eu acho muito louvável, né? Você sepultar. Eu quero ser sepultado. Eu não quero ser cremado, eu quero ser sepultado. Veja só o que diz Eclesiastes 6, verso 3. Você sabe que Jesus não tinha uma sepultura, mas José de Arimateia, um senador, emprestou a sua para ele, e ele foi sepultado. Se o homem gerar 100 filhos e viver muitos anos, e os dias dos seus anos forem muitos, e se a sua alma não se fartar do bem, e além disso não tiver sepultura, digo que um aborto é melhor do que ele.
Porque debalde veio, e em trevas se vai, e de trevas se cobre o seu nome. E ainda que nunca viu o sol, nem conheceu nada, mais descanso tem este do que aquele. Quem vai a Jeffersonville hoje, primeira coisa é ir na sepultura do irmão Brana. Não é tanto ir no tabernáculo, né, porque já está fechado, né? Ir na sepultura da irmã Hope, né, que fica em outro cemitério. Quem vai a Jerusalém vai à sepultura de Jesus, né? Entra ali onde ele foi sepultado. E eu não vou falar nesse assunto, é só essa escritura para poder te ajudar nisto, né? Porque às vezes há muitos que são cremados, né? Eu não estou falando aqui contra cremar, mas, segundo a gente sabe dos judeus, ele não deixa nem um soldado morto no campo. Ele leva para ser sepultado. E assim os americanos também fazem a mesma coisa, né? Geralmente nem todos os exércitos, mas os americanos fazem isso, né? Traz os seus mortos e entrega os seus familiares para ser sepultado ou cremado. Mas Salomão disse que se esse homem pode gerar 100 filhos, né? Viver muitos anos, e os dias dos seus anos forem muito bons, forem muitos, e se a sua alma não se fartou do bem, e além disso não tiver sepultura, digo que um aborto é melhor do que ele. Vamos para o nosso tema. Obra-prima de Deus identificada. O mensageiro ele sempre veio no final da era, né? Paulo veio no final da era ortodoxa, né? O mensageiro à era ortodoxa foi Pedro. Agora veja como é que Deus escolhe o mensageiro. Se você for pensar e colocar a lógica, você poderia realmente eleger, se deixasse para a igreja eleger, e eleger um daqueles que andou com Jesus, para ser o mensageiro à era de Éfeso. Mas não. Deus tomou um homem chamado Pedro e colocou ele como mensageiro da era ortodoxa, que durou 20 anos. Em 53, Paulo, que foi o Saulo, perseguidor da igreja. Veja que ele disse: eu não sou nem digno de ser chamado apóstolo, né? Jesus apareceu para mim derradeiro. Apareceu para 500 pessoas, muitos deles ainda vivem. Apareceu para os 12, apareceu para Cefas. E para mim apareceu como um abortivo, como um que nasceu fora do tempo. Você sabe que uma criança, quando nasce fora do tempo, tem que ficar na estufa. Senão ele morre, porque ele vai esfriando, ele não está formado. E Paulo se considerou um aborto, né? Aquele que nasceu fora do tempo. Quem podia imaginar dos judeus, aqueles hebreus ali no Egito, que Moisés seria o seu libertador? Só sua mãe sabia daquilo. Mas o povo não, o povo tinha lhe rejeitado. Ele tinha matado um egípcio, e ali ele foi rejeitado. Mas ali estava o libertador. O homem que entrava nas igrejas, prendia, matava, que era Saulo. Já tinha um nome de rei, né, de Saul. O nome dele era Saulo. E Deus o chamou para ser o mensageiro, o apóstolo e profeta aos gentios. Deus o chamou para ser o escritor do Novo Testamento. Não foi fácil para os apóstolos ver Paulo como mensageiro. Mesmo a sua pregação, São Pedro disse que era difícil de entender.
A forma que ele trazia a mensagem era difícil de entender. Segunda carta do apóstolo São Pedro, capítulo 3, a partir do versículo 15, ele diz que os ignorantes estavam de tupa para a sua própria perdição. Porque a revelação, ela é diferente da escrita. A revelação é o que está entre linhas, que só Deus pode te mostrar. A revelação. E aquilo que São Paulo estava falando da vinda, da primeira ressurreição, era um homem que não era casado e exigia que os obreiros fossem casados, pastores. E ele não foi casado, não tinha filho. Deus o escolheu. A gente não vai questionar com Deus por que escolheu esse e escolheu aquele e não escolheu aquele outro. Ele disse: eu amei a Jacó. Mas quem era Jacó? O nome já dizia usurpador, enganador. Deus disse: eu amei a Jacó e me aborreci de Esaú, o religioso. Vamos questionar Deus? Vamos dizer que Deus fez a escolha errada? Desde o ventre, Deus já tinha escolhido Jacó. Seus tropeços, seus enganos. Deus não escolheu os tropeços de Jacó, os enganos dele. Não, ele escolheu a Jacó para ser o pai dos 12 patriarcas. Deus sabia o que tinha no coração de Esaú. Eles eram irmãos, gêmeos. Esaú nasceu primeiro, tinha o direito da primogenitura, mas rejeitou. O apóstolo São Paulo chama de profano. Vendeu por um repasto, por um prato de guisado, de lentilha, o seu direito de primogenitura. Mas Deus escolheu Jacó. Deus escolheu Moisés. Agora, o irmão Brana disse, como Deus lhe escolheu. Ele disse: eu não quero me comparar a Paulo. Veja, Paulo não queria se comparar aos apóstolos. Mas ele disse: eu trabalhei mais do que eles. Botar eles tudo junto. Ele disse: eu trabalhei mais do que todos eles. Porque o ministério deles foi só na volta, na Palestina. Agora, São Paulo tinha um ministério mundial. Mas a igreja não viu São Paulo mensageiro. A noiva viu São Paulo o mensageiro. A igreja estava de olho nos apóstolos que andaram com Jesus. Veja que a igreja de Coríntios tinha dissensões entre eles. Um dizia que era de Pedro, era de Paulo, era de Apolo, né, porque foi batizado por João Batista, que foi o profeta que batizou. No Brasil tinha também isto aí, o apóstolo que foi batizado pelo irmão Brana, todo mundo queria ser batizado pelo irmão Martim. Era a igreja na sua infância. A igreja de Corinto era uma igreja infantil, né? Era uma igreja infantil, uma igreja cheia de dons, mas cheia de confusão, os dons fora de ordem. Então, o Brasil também estava nessa forma, mas a igreja foi amadurecendo, né? Foi amadurecendo e, como há uma profecia para essa nação, nos dias do irmão Brana, né, há uma profecia que Deus realmente tinha algo aqui nesse país. E Deus vai ter que trabalhar como Ele trabalhou lá atrás. Lá no Antigo Testamento, Ele trabalhou no Novo Testamento, Ele trabalha como Ele trabalhou no Apocalipse.
chamando o William Branham, porque o irmão Branham, ele disse que ele também foi um abortivo, um que veio fora de tempo. Porque quando o irmão Branham apareceu, os Estados Unidos tinha muitos grandes homens pregadores. O que destacou não foi a pregação do irmão Branham. O que chamou a atenção foi o dom. E Deus, na verdade, deu aqueles dons para ele para chamar a atenção do povo. Eles chegaram a dizer assim: irmão Branham, você não vai pregar, você vai só orar pelos enfermos. Quem vai pregar somos nós, Godlincio, Bartes. A América tinha homens como T.L. Osborne, né? Grandes teólogos. Irmão Branham chega a dizer no 7º selo, ele diz que quando essa fita chegar em circulação, vai ser a razão, motivo para correr com 10 mil dos meus amigos, porque eles vão dizer: o irmão Branham está querendo ser um profeta diante de Deus. Ele era um profeta de Deus. A irmã Aite Mose, a velhinha camponesa, lá do meio do mato, que recebia uma pensão que mal dava para ela comer e dar comida para os seus 2 filhos, que eram rebeldes, e foram salvos pela palavra falada. Ela reconheceu ele profeta. Pouca gente reconheceu o profeta de Deus, porque eles estavam de olho no dom. Como Jesus, quando multiplicou os pães e os peixes, eles lhe seguiram. E Jesus mesmo disse: vocês estão vindo atrás de mim por causa dos pães e dos peixes. Porque quando ele trouxe a palavra, quando a palavra foi aberta, eles lhe abandonaram. Quando ele disse: quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem vida. Então, eles lhe abandonaram. E eles também, como eu falei esses dias, acho que foi aqui ou em São Borja, eles também, de acordo com a letra da palavra, de acordo com o Antigo Testamento ali, eles examinando o seu nascimento, eles não procuraram ver entre linhas, eles o rejeitaram por vir da linhagem de Davi, porque Davi já procedia de Moabe, que era filho de Ló com a própria filha que embebedou ele, e nasceu Moabe. De Moabe veio Ruth, e Ruth casa com Boaz, que era filho de Raabe, a meretriz, ali de Jericó. Veja só, para teólogos como Caifás, Anás, aquela igreja tão polida. Aí vem o William Branham, filho de bêbados, e a sua família não tinha boa fama. Então Deus teve que lhes dar dons para chamar a atenção. O povo vinha por causa do dom. Se eu tivesse um dom aqui, eu não estava nesse pequeno salão, tinha que estar num salão grande, por causa do dom. Porque a palavra esvazia, só enche corações a palavra de Deus. Então, o irmão Branham disse aqui nesse parágrafo 4 da obra-prima de Deus identificada, ele disse que, deste modo, eu fui apenas um, como Paulo disse, eu creio, não tentando acompanhá-lo, mas, de certo modo, um nascido fora de tempo. Mas, meus irmãos, parecia pensar que eu tinha me desviado, como que meio fora, como dizemos, Mas eu sabia que tinha recebido algo, então minha experiência era exatamente como eles tinham ali. Então, ele se comparou a Paulo. Porque o irmão Branham veio num tempo do mundo intelectual. O mundo intelectual. O que chamou a atenção foi o dom.
O dom foi para chamar a atenção. Isso aconteceu com o ministério de Jesus, de Moisés, todos eles, Elias. Deus sempre deu um dom para chamar a atenção, porque ele tem uma mensagem para entregar. Aquele mensageiro sempre tem uma mensagem. E o mensageiro, você pensa que o mensageiro tem que ser revelado para você. Ele tem que ser revelado. Aquele que Deus está usando. Aquele homem que Deus está usando. Deus usou um homem aqui no Brasil chamado, já partiu com o Senhor, pastor Joaquim Gonçalves Silva, eu o conheci. Ele foi o homem que incendiou com essa mensagem o Brasil e 7 nações. Quando ele começou a pregar nos anos 70, era um programa de meia hora na Rádio Universo. Meia hora. O povo foi descobrindo, 2 horas da tarde, o pessoal estava tudo ligado ali nas ondas curtas, 31 metros da Rádio Universo, para ouvir uma mensagem diferente. Para ouvir uma mensagem diferente. Ele trazia um profeta, a semente da serpente, o batismo nas águas em nome do Senhor Jesus Cristo, de acordo com a revelação. E a terceira puxada, ele não mexeu nisso, não era o seu ministério. Aquela escritura não era para ele, Apocalipse 10, 8 a 11. Deus tinha outro homem para trazer. Deus sempre trabalha dessa forma. Quando ele terminou com Moisés, ele tinha um Josué. Quando ele terminou com Elias, ele tinha um Eliseu. E assim sucessivamente. Quando terminou o tempo de Pedro, Pedro estava vivo ainda, ele tinha um Paulo. E Saulo estava entre eles, era chamado Saulo. Mas depois ele mudou seu nome para Paulo. Paulo quer dizer pequeno. Agora, enquanto o mundo estava de olho nos apóstolos que conheceram Jesus, ele vai e chama o perseguidor da igreja para ser o seu mensageiro. Você pode parar e pensar, você sendo parte da igreja primitiva naqueles dias lá atrás, e agora Deus levanta aquele que colocava na cadeia, aqueles que pregavam e falavam do nome de Jesus. Deus o coloca como o seu pregador, o seu pastor, o seu profeta, o seu apóstolo. Ninguém vai dizer para Deus como é que ele tem que fazer, quem que ele vai escolher. Agora, São Paulo tinha uma mensagem. Ele tinha uma mensagem. Não era a mesma mensagem de Pedro. Ele tinha uma mensagem. Ele tinha mais luz da mensagem. A luz de Pedro foi só ali na Palestina. Aquela luz, o profeta Isaías ainda disse que Paulo era luz para os gentios. Alguém diz, mas ele era um homem muito sábio, Pedro não tinha letra. Paulo diz que toda a letra dele ele colocou no lixo, considerou como esterco. Não podia nem enxergar direito, por causa daquele encontro que ele teve com Cristo, ele ficou com um problema nos olhos. Ele disse, eu vos escrevo com letras grandes. Tinha Tércio para escrever as cartas para ele. Porque pensamos que era ele que escrevia. Não, Tércio era, ele falava e Tércio escrevia. Hoje não é mais tempo de cartas. Hoje não é tempo de fita, hoje não é tempo de CD, hoje é o tempo da voz, hoje é o tempo da águia, da internet. A mensagem está indo através da internet hoje, não vai mais através de livro nem de cartas. Gente, as pessoas estão tão atrasadas. O irmão Brana disse, o que seria? Veja, o que seria se Moisés viesse com a mensagem de Noé, dizendo, gente, nós vamos sair aqui do Egito, vamos construir uma arca? Não ia funcionar. A arca só funcionou nos dias de Noé, aquela mensagem era para aquele dia, para aquele povo. Ele disse, o que seria se Lutero viesse com a mensagem católica?
O povo já estava empaturrado daquela comida católica. Ele veio com a mensagem da justificação: justo vive da fé. E isto aqui não é o corpo de Cristo. Isso aqui também não é o seu sangue, é um símbolo. Deus não quer as penitência, sacrifício, Ele quer a obediência à sua palavra. Aí vem John Wesley. John Wesley não podia vir com a mensagem de Lutero, e a mensagem de Lutero sacudiu o mundo católico naqueles dias. E vem John Wesley com a santificação pela fé. E os pentecostais também não podiam trazer a mensagem de santificação. Era o tempo do batismo do Espírito Santo, da restauração dos dons. Eles tinham uma luz bem maior do que John Wesley tinha. Agora, quando vem Branham, ele diz que ele veio como um nascido fora de tempo. Ele tinha uma luz bem maior do que os pentecostais. Ele diz: falar em língua não é evidência do Espírito Santo. Ele disse que a mensagem dos pentecostais era carniça, já tinha apodrecido. Agora, quando vem João, o ministério da esposa hoje, que também é um abortivo, é um que vem fora de tempo. O que ele traz? Aquilo que Branham foi proibido de falar. É as entrelinhas. Vamos um pouquinho aqui. Toda vez que Deus pensou ter uma obra-prima, Satanás se intrometeu. Ele se intrometeu em Moisés e ele transgrediu os mandamentos. Mas quando se tratou desta obra-prima, essa era a própria escolha de Deus. Amém. Ele o tinha preordenado, de nada lhe valeu. Ele permaneceu fiel a Deus. Quando Deus olhou para ele e cuidou para que ele fosse tentado por 40 dias no deserto, como Moisés, naturalmente todos aqueles homens o prefiguraram. A lei foi transgredida, mas quando ele veio, Satanás, o grande tentador, e procurou tentá-lo, ele descobriu que não encontrou Moisés ali. Moisés era só uma sombra. Elias foi só uma sombra. Agora ali estava a coisa concreta, a coisa real. Deus em carne, Cristo era Deus em carne. Não, senhor, ele se deparou com 5.000 volts. Quando ele chegou em Cristo, ele não era Moisés, ele não era Abraão. Ali era Deus. Moisés era uma figura, Abraão era uma figura. Agora, quando ele chegou em Cristo, ele se deparou com 5.000 volts, porque ele encontrou o Criador, o Todo-Poderoso, que chamuscaram suas asas quando ele saltou contra esse. Ele se deu mal quando encontrou a Cristo. Quando Satanás encontra Cristo em você, ele se dá mal. Ele sai chamuscado, envergonhado, quando ele encontra Cristo em você. Você tem que ter Cristo. Você tem que ter esses 5.000 volts. Olha, Deus no princípio deu a sua palavra, uma porção para essa parte do tempo, para aquela parte do tempo, para aquela parte. Cada parte do tempo, ele deu uma porção de sua palavra. Veja que ele não deu tudo para Wesley, só a santificação. Ele não deu tudo para os pentecostais, só a restauração dos dons. Ele não deu tudo para Branham, porque
porque tinha o ministério da esposa, que é o mesmo ministério de Cristo. Agora, quando chega na esposa, chega a perfeição. Quando chega aqui, no ministério de Apocalipse 10, 8 a 11, é a perfeição. E vivemos num tempo de tanta confusão. O eleito, ele não é enganado. Sendo que os dois espíritos são muito parecidos, mas ele não é enganado, porque ele tem Cristo. Ele tem o Espírito Santo na sua alma. Olha, aí é onde, 111, os homens estão tão enganados e confundidos hoje. Estão tentando edificar sobre algo que aconteceu 40 ou 50 anos atrás. Eles estão tentando trazer aquele ministério da primeira e segunda etapa para hoje. Ah, mas a noiva tem que ter poder. Não, o poder hoje é para te mudar. O poder hoje é para te dar fé de arrebatamento, para te tirar daqui. A mensagem hoje já não é para chamar atenção. A mensagem hoje é para converter o coração dos filhos aos pais, dos pais a seus filhos. Uma parte foi João Batista, outra foi Elias. Olha só. Então aquilo foi dado para aquela era lá atrás. Como é que os pentecostais podiam vir com a mensagem de Lutero, de Wesley? Aquilo foi para o seu dia. Sendo que Lutero ainda estava no cachimbo, ainda estava no vinho. Quando vem João Wesley com a santificação, ele já vem para tirar o vinho e o cachimbo dos luteranos. Veja que aquela mensagem veio para corrigir. Branham vem com a sua mensagem para corrigir os pentecostais. Branham vem e corrige os pentecostais. Agora, quando vem João já vem colocando a noiva em sua posição. João já vem descobrindo aquilo que Branham foi proibido de falar. Mesmo ele comendo o livrinho, mas ele disse, eu tenho que levar isso para a sepultura. Não podia falar. De que serviria Moisés vir com a mensagem de Enoque? De que serviria Moisés vir com a mensagem de Noé? De que serviria Jesus vir com a mensagem de Moisés? Estão vendo? De que serviria Wesley vir com a mensagem de Lutero? Eu já falei isto. 112. De que serviria os pentecostais virem com a mensagem de Wesley? Estão vendo o que eu quero dizer? Profeta, vocês estão vendo o que eu quero dizer? Ele estava querendo dizer alguma coisa. Ele disse, em outras palavras, esse é outro dia. Esta é, como ele diz na mensagem, o sinal, esta é a mensagem da hora. Essa mensagem não poderia vir em outro tempo. Ela teria que vir agora. A terceira puxada também não poderia vir em outro tempo. Ela teria que vir agora. Está tudo atribuído aqui na Bíblia. 113. Temos de saber a era e hora e o que é para nós. Nós temos que saber o que é para nós hoje. E aí é onde estamos falhando hoje. Estamos lendo tudo menos a Bíblia. Esse é o dia em que devemos estar vivendo. Esse é o dia em que Deus nos colocou aqui. Olhemos na palavra. Vamos aqui na mensagem, como diz o profeta, temos que saltar muita página, né? 184 da mensagem O Sinal. Agora, a cena, todo acontecimento espiritual é um sinal de Deus. Seja cuidadoso. Observe isso, veja, note, todo acontecimento espiritual, tudo que sucede é um sinal.
Nós não estamos aqui por casualidade. Estas coisas não sucedem simplesmente por casualidade. É um sinal, e um sinal é para ir ao lugar seguro. Rapidamente, Noé foi um sinal para a sua geração. Elias foi um sinal para a sua. João foi um sinal para a sua. Vê tudo. A mensagem da hora é um sinal. Você pode ver que esta mensagem hoje é o que incomoda a mensagem de ontem. O que está incomodando a mensagem de ontem é a mensagem da hora, a mensagem de hoje. O que incomodou a mensagem de Lutero foi a mensagem de Wesley. O que foi o que incomodou. O que incomodou a mensagem de Wesley foram os pentecostais. Porque Wesley nunca falou daquilo. Branham nunca falou que BRANHM era o seu novo nome. Ele somente pronunciou. Deus só disse para ele quantas letras tem seu nome. E ele, na carta áudio ao doutor Liveu, ele disse BRANHM é perfeito, é perfeição. Então o mensageiro nesse dia ele tinha que estar dentro desta perfeição, mesmo o seu nome. Jesus é 5 letras, era graça. Agora, Branham é 7 letras, é perfeito, é perfeição. Então, a obra chegou à sua perfeição quando reproduziu Jesus Cristo novamente entre seres humanos. Foi o que ele disse na mensagem de alma que estão em prisão hoje. Nós não estamos aqui por casualidade. Essas coisas não sucedem simplesmente por casualidade. Não. Elias foi um sinal para a sua... João foi um sinal para a sua era. Vê tudo. A mensagem da hora é um sinal. Observe, veja o que ela está fazendo. Vê. É um sinal. Tudo tem um significado. O problema não é a mensagem em si, é o homem que traz a mensagem. Há muitos homens pregando, mas o problema é o homem e a mensagem da hora. O irmão Branham chegou a falar, parece que é no 143 da mensagem, eu tenho ela aqui, 143 da mensagem, obra-prima de Deus identificada. Ele disse que esta igreja ela ia chegar a ser mundial. Você pode ver que a mensagem hoje é mundial. 143, eu vou ler só a parte do parágrafo. Não demorará muito até que sejamos uma igreja mundial. E a noiva é tirada desta igreja. Ele vem a dizer ainda, até agora isso não se denominou, mas a igreja já se denominou. Ou eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou de Branham, isso já se denominou. Ele disse no 209, este tem estado por 15 anos ou mais, grandes campanhas de cura, mas esfriou agora, 209. Obra e fé, aliás, obra-prima de Deus identificada, ele diz, mas já esfriou. E vamos mais adiante, e eu vou terminando aqui. Todo revivamento, veja, todo revivamento sempre produz uma organização depois disso. Por que não este? Vocês podem ler depois, 209 a 210. Vamos ficar de pé. Isso me chamou a atenção. Eu escutei essa mensagem 4 vezes para encontrar esse destaque ali. Ele já esfriou. Ele disse, tem durado 15 anos, e todo revivamento sempre produz uma organização depois disso. Por que não este?
Aí ele usa o exemplo da chuva seródia, aquele grupo. Só você lendo entre linhas. Só esta revelação, esses 7 trovões, que traz entre linhas que não se denomina. Mas o que fica em letra se denomina. Lutero ficou em letra. Por quê? Por causa da história, nós sabemos a história de Lutero. História da igreja. Wesley ficou na história. Os pentecostais ficaram na história. O movimento do irmão Branham, ele disse, se tornou mundial. Ficou na história. Mas Deus soltou. Deus avança. Ele disse, então isso vai virar uma minoria. Vai ser um pequeno grupo. Nós vemos que o movimento de Jeffersonville é mundial, é grande. O mundo vê. E a noivinha, ela também é uma abortiva, que veio fora do tempo. Ela ficou numa estufa por um tempo, mas depois ela se formou. E ela vem vindo e dizendo, o Cordeiro saiu do trono. A intercessão acabou. Ele subiu com um novo nome. O 7º selo é Branham mesmo. BRANHM é perfeito, é perfeição. Ela passa a falar, porque a voz está nela. Pai Celestial, te damos graça pela sua palavra. O Senhor nos dá graça para ver essas pequenas coisas, Pai. Pela mensagem desta hora, ajude e abençoa teus filhos e filhas, em nome do Senhor Jesus. Amém.